O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 371. Igual ao oponente desta liga espacial são lobisomens. Igual a atualmente classificado em 18º lugar na liga. Eles estão entre os oponentes de classificação inferior. Igual a não parece muito ameaçador. Lobisomens. Na vida anterior, estes estavam entre as raças de nível inferior ao lado da humanidade, dos orques e da tribo Zojin. Para a humanidade, é uma oportunidade de esperar uma vitória fácil contra um inimigo administrável. GRRR, humanidade, uma corrida que só precisa banir o melhor jogador? Onde você aprendeu aquilo? Existem maneiras de saber essas coisas. No entanto, quando os lobisomens baniram habilmente o jogador de melhor classificação, as pessoas se lembraram dos tempos da tribo Zojin e expressaram sua ansiedade. Seong Ji-han é banido e perdemos de novo, certo? Hífen. Não é preocupante que mesmo contra o 18º colocado ainda não estejamos seguros. Quer dizer, evoluímos, então não deveríamos ter mais chances na luta? Mas mesmo com a atualização para o nível inferior, a mudança não parece muito dramática. Isso realmente fará diferença? Com uma mentalidade tão nervosa, eles entraram na primeira partida. No entanto, ao contrário das preocupações, o progresso do jogo foi extremamente favorável. Igual a Yoon-sea, que se tornou morto-vivo, está avançando com ousadia. Igual às suas orelhas alongadas emitem uma vibração de elfo. Igual aos lobisomens atacam um arqueiro que quebra a formação, mas não podem causar nenhum dano. Igual a enquanto isso, outros jogadores também desorganizam as linhas inimigas. Igual na verdade, eles certamente ficaram mais fortes. Os comentaristas não conseguiram esconder sua empolgação, pois entre os jogos disputados desde a ausência de Seong Ji-han, nenhum liderou de forma tão dominante como este. Com o jogo chegando ao fim rapidamente. Igual a Yoon-sea foi premiado com o MVP da primeira partida. Igual a seu status de morto-vivo é bastante formidável. A força que ela exerceu na Liga dos Campeões do Mundo que afundou a América está totalmente à mostra. Igual a não foi esse o movimento que Seong Ji-han usou, assustador quando está no time inimigo, mas um forte aliado quando está no nosso. Igual a nesse ritmo, este jogo da Liga Espacial pode terminar facilmente. Morto-vivo é o melhor. Yoon-sea, tendo garantido o MVP, deu um sinal de positivo triunfante para Seong Ji-han. Entrar no jogo da Liga Espacial realmente permite que você sinta os efeitos da evolução. Isso realmente, parece que poderíamos vencer aquela corrida mesmo sem o tio, não é? Mesmo sem sua transformação de morto-vivo? Não, fique com esse, hehe. Seong Ji-han riu enquanto assistia aos destaques do jogo. O desempenho notavelmente melhorado da equipe representativa da humanidade. Com tanta força, eles não pertenciam mais ao nível mais baixo com o qual lutaram em suas vidas passadas. Mesmo que eu não esteja por perto, de nível intermediário, bem, provavelmente não de nível intermediário, mas definitivamente longe da zona de rebaixamento. As raças que lutaram contra o rebaixamento: humanidade, orques, a tribo Zojin e lobisomens. Com suas capacidades atuais, parecia que eles poderiam definitivamente escapar dessa escalação. Vamos ver até onde eles podem ir sem mim. De qualquer maneira, não houve nenhuma conquista para desbloquear ao ingressar na Liga Espacial. Para Seong Ji-han, seria mais vantajoso se os jogadores patrocinados ganhassem pontos de fama através de suas atuações. Você foi ótimo. Com isso, o jogo de hoje deve ser uma vitória fácil. Ele abordou Davis, o técnico, que havia vindo da sala do técnico para a sala de espera para encorajar os jogadores. Treinador, que tal deixar outros jogadores jogarem no próximo jogo, mesmo que eu não seja banido? Senhor Seong Ji-han, você não vai jogar? Sim, ao ver o primeiro jogo, parece que talvez não precisemos realmente de mim. O efeito da evolução é bastante significativo. Com base nos resultados do primeiro jogo, que certamente foi como Seong Ji-han disse, parecia que de fato não havia necessidade de ele ir tão longe. O técnico Davis teve uma ideia diferente. Ele segurou a mão de Seong Ji-han com força e apelou. Mas ainda assim, só por precaução, você não se importaria de jogar. Há uma chance de o oponente ter um trunfo. Então, que tal você nos apoiar por trás, como fez na partida da Copa do Mundo? Ao contrário de Seong Ji-han, que estava ciente das limitações da raça lobisomem. Na perspectiva do treinador que liderava a equipa de representantes humanos, havia necessidade de atravessar até mesmo uma ponte de pedra. Ele está se referindo a quando transformei os jogadores em mortos-vivos durante a Copa do Mundo? Isso deveria estar bem. Seong Ji-han assentiu. Eu entendo. Obrigado. Terminado o apelo do treinador, Seong Ji-han decidiu participar do próximo jogo. Sua oportunidade de entrar veio mais cedo do que o previsto. Para a suspensão e seleção da segunda partida, os treinadores das duas provas se reuniram na sala do dirigente. O treinador do lobisomem, ostentando uma cabeça de lobo coberta de pelo azul, promulgou a proibição de jogadores importantes, assim como na primeira partida. O jogador com melhor classificação entre os da lista de banimentos é banido. Oliver foi banido. Porém, desta vez devido à opção VIP,
Seong Ji-han evitou o banimento. Ao ver a mensagem de que Oliver havia sido banido, o técnico Davis não pôde deixar de sorrir triunfante. Com Seong Ji-han seguro, o jogo estava praticamente acabado. Igual a ambas as equipes, por favor apresentem seus cartões selecionados. Igual ao mapa foi decidido. As Grandes Planícies, um mapa de invasão. Igual a é o mapa escolhido pelo lado lobisomem. Grandes Planícies, venceremos desta vez. GRR. Enquanto isso, o treinador lobisomem, sem saber que a opção VIP havia sido acionada, ficou feliz com a seleção do mapa escolhido. Confiante em sua escolha, o adversário foi bastante arrogante. Ele não viu o banimento do melhor jogador falhar? Acho que não, hahaha, ele está muito animado. Que cachorrinho. Deixa ele aproveitar, nem que seja só por um momento, hehe. Os telespectadores, sabendo que Seong Ji-han estava participando, acharam a reação do lobisomem bastante fofa. Assim começou o segundo jogo. Encontre e destrua as bases ocultas do oponente espalhadas pelas grandes planícies. A equipe que primeiro destruir todas as 20 bases ou aniquilar os jogadores adversários vence. Zing. Os objetivos da missão flutuavam diante dos olhos dos jogadores. As infinitamente vastas grandes planícies. O objetivo da missão era eliminar completamente o oponente ou procurar e destruir as bases ocultas do oponente. Assim que o jogo começou. Bip, bip. À medida que o mapa aparecia, a posição das bases aliadas era revelada no mapa. As bases, colocadas aleatoriamente na metade ocidental do mapa das grandes planícies, totalizaram 40. Nossas bases são 40 no total? Se metade for destruída, perderemos. Por que eles estão colocados tão esporadicamente? A mobilidade é crucial para isso. Os jogadores franziram a testa ao ver o mapa que era muito largo. A mobilidade da humanidade não foi particularmente notável em comparação com outras raças. No entanto, o mapa das grandes planícies exigia claramente agilidade suprema. Vamos dividir em ataque e defesa. Dividir-se assim pode ser arriscado se os lobos atacarem em matilhas. Eles pareciam bastante ágeis. Temos Seong Ji-han, o que há para se preocupar? Oh, certo. Enquanto planejavam distribuir suas forças pelo extenso mapa, uma das bases da humanidade foi destruída. Mesmo sem reorganizar a equipe, uma base foi perdida instantaneamente. O que? Já? UGH, parece que os lobisomens escolheram este mapa por um motivo. Devemos nos reagrupar rapidamente e seguir em frente. Ao ver a mensagem do sistema, os jogadores da equipe humana, antes relaxados, estavam agora nervosos. Seong Ji-han relembrou um jogo passado enquanto observava isso. Quando os lobisomens se transformam em lobos e se movem em matilhas, sua velocidade aumenta muito. Quando os lobisomens se reuniam e se transformavam para correr, sua velocidade era comparável à das espécies voadoras. As grandes planícies foram feitas sob medida para esses lobisomens. No passado, a humanidade nunca os venceu neste mapa. Embora a humanidade atual tenha evoluído para o nível inferior, a sua mobilidade inerente não mudou drasticamente. Independentemente de quão vantajoso fosse para a humanidade confrontá-los diretamente, eles perderiam se os lobisomens não entrassem em combate. Uma das bases da humanidade foi destruída. Ah, outro. Como eles destruíram isso tão rápido? A base recém-destruída estava agrupada no noroeste. Precisamos detê-los rapidamente. Então vamos fazer com que a pessoa mais rápida vá lá primeiro. A pessoa mais rápida. O olhar das pessoas desviou-se naturalmente para Sang Ji-han. À medida que as bases estavam sendo rapidamente destruídas. Em última análise, era nele que a atual equipe representativa confiaria. O técnico Davis estava certo. Se eu não tivesse aparecido, poderíamos ter perdido. Na verdade, no Battle.net não se pode ignorar as vantagens do mapa. Sang Ji-han pensou isso ao estender a mão para os guerreiros. O resto de vocês vai destruir as bases. Eu irei atrás deles. Sozinho? Sim, sou mais rápido sozinho. Vou lançar a bênção dos mortos-vivos sobre os guerreiros e Seiya. Uau! Seong Ji-han usou a bênção dos mortos-vivos em 10 guerreiros e em Yoon Seiya. Depois correu em direção à base destruída. Uis. Seong Ji-han moveu-se sozinho em altíssima velocidade. Tendo atravessado uma vez o meio do mar ocidental como se estivesse saltando para a Montanha dos Fundos. Mesmo que os lobisomens se reunissem e se movessem rapidamente, eles ainda estavam ao seu alcance. Chegando à terceira base oculta da humanidade. Mais parecido com um espantalho do que com uma base. Um grande espantalho em forma humana feito de aço. Embora chamada de base, parecia mais um objeto simbólico destinado a ser destruído. E em direção a este terceiro espantalho, a matilha de lobos rapidamente se reuniu. Destrua isso. Uau! O principal lobo azul rugiu. Quase 100 lobos atacaram o espantalho de aço. Considerando que houve um total de 100 jogadores selecionados para esta partida no mapa das grandes planícies. Este foi o poder total da raça dos lobisomens. Abandonando totalmente a defesa e confiando na agilidade para destruir rapidamente as bases, o adversário, tendo dividido as suas forças em ataque e defesa, ficaria impotente contra esta estratégia.
Mesmo que o adversário reunisse suas forças para contra-atacar, eles falhariam devido à mobilidade inferior. Para os lobisomens, isto deve ter sido visto como uma estratégia de vitória garantida. No entanto, Baki. Eles estão todos reunidos aqui. A presença de Seong Ji-han foi a desgraça dos lobisomens. O que? De onde? O que está acontecendo? É apenas uma pessoa. Mate ele. Enquanto Sang Ji-han estava na frente do espantalho de aço, a matilha de lobos momentaneamente hesitante atacou em uníssono. Ao contrário dos lobos da terra, estes eram gigantes, medindo 4 a 5 metros ou mais. Enquanto todos atacavam juntos, Seong Ji-han foi brevemente obscurecido pelas massas de lobos. Mas antes que pudessem alcançá-lo, seus corpos explodiram no ar. O que? Por que não podemos chegar perto? Quando a primeira onda foi destruída, os lobos hesitaram em pular em direção a Seong Ji-han. Acho que eles não podem cruzar meu espaço. Os lobisomens não conseguiram nem invadir o reino de Sang Ji-han. Mesmo sendo os melhores jogadores em seu próprio mundo, a diferença cresceu tanto. Seong Ji-han achou melhor acabar com isso rapidamente enquanto desembainhava a espada. Suoshi. Quando a espada sombria brilhou intensamente, o lobo azul líder ficou horrorizado. Essa espada é a melhor classificada da humanidade, mas ele foi definitivamente banido. É o efeito VIP. O líder lobo azul. Parece que ele é o treinador lobisomem que estava na sala do gerente. Sang Ji-han perguntou a ele. Como você sabia disso? Os elfos da árvore do mundo lhe contaram? GRRR, não podemos vencê-lo. Espalhe. Todos. Dispersem e destruam as bases. Ignorando a pergunta de Sang Ji-han, o líder lobo rapidamente ordenou a seus camaradas. Ele claramente aprendeu da maneira mais difícil sobre a força de Seong Ji-han em algum lugar. Ele não tinha intenção de lutar. Será irritante se eles se espalharem. Segunda partida, parece que terei que conquistar o título de MVP. Arte divina fundamental. Tríade de maestria marcial. Varredura horizontal de aniquilação total. Quando Seong Ji-han atacou com sua espada. Uau! Os corpos dos lobisomens foram cortados ao meio simultaneamente. Mais de 50 lobos morreram com um único golpe. Um final bastante anticlimático para os representantes de uma raça. Ainda assim, como o lobo líder rapidamente ordenou que eles se dispersassem, aqueles que conseguiram evitar a varredura horizontal da aniquilação total totalizaram 40. Louco, um único golpe. Correr, só precisamos destruir mais 17. Se 3 de nós nos unirmos, podemos destruir uma base. Vendo o único golpe de Seong Ji-han, eles perceberam que não poderiam competir e se espalharam para de alguma forma tentar destruir as bases restantes. Se ele os deixasse ir agora, isso se transformaria em um cansativo jogo de pega-pega. É melhor eliminá-los antes que cheguem longe demais. Embora usar a esgrima Taiji varreria todos eles, seria como abater galinhas com um cutelo de açougueiro. Além disso, usar uma habilidade tão evidente em um jogo público pode levar Dongbang Saki a perguntar como ele aprendeu isso. Em vez disso, eu deveria aplicá-lo às minhas artes marciais existentes. O fluxo incontrolável de Taiji. Ao administrá-lo, ele se lembrou de uma técnica de artes marciais que pensava estar seguindo uma trajetória semelhante. Pensando que era uma boa oportunidade para tentar misturá-los, parecia o momento certo. Uiir. A espada negra de Sang Ji-han desestabilizou-se, girando loucamente. Artes divinas fundamentais. Técnica da sombra negra. Vórtice da alma negra. Um enorme vórtice começou a se formar.